A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero voltar aqui com o tema ateísmo, a respeito do ateísmo, fazendo primeiramente três considerações a respeito do porquê eu voltei nesse tema. Quero falar de uma forma rápida, porque o vídeo ele não comporta muito tempo aqui, eu estou usando o celular ainda, o celular está bastante carregado. A primeira consideração que eu quero fazer aqui é que eu tinha feito um vídeo há uns dias atrás, creio que muitos viram esse vídeo, e de fato eu achei que o vídeo eu fui até um tanto, vamos dizer assim, agressivo na visão dos ateístas. Eu quis respeitar essa visão deles e acabei retirando esse vídeo. Não foi por covardia, porque eu não tenho ateísta nenhum. Eu não tenho ateu nenhum, eu não tenho oposição nenhuma. O cristão que tem oposição, ele tem que deixar de ser cristão. Então, vou continuar pregando o evangelho, vou continuar com esse canal aqui. Apesar de todos os ataques que sofri e vou continuar sofrendo com certeza dos ateus, mas eu não me importo com isso. Eu vou continuar pregando o evangelho de Cristo aqui nesse canal. Não importa o que os ateus falem. Mas eu gostaria que vocês tivessem um pouco de respeito, que vocês demonstrassem um pouco de respeito, pelo menos, considerando as ideias que eu vou falar aqui. Então eu fiz esse vídeo há um tempo atrás e eu tentei, na minha ingenuidade, achando que retirando o vídeo do ar e pedindo perdão até para eles, pedir perdão para eles, irmão, não tem vergonha disso. Um cristão ele tem que saber quando erra, ele tem que saber quando ele cometeu excesso e se corrigir. Não adiantou nada, não adiantou absolutamente nada. Na minha ingenuidade eu achei que eu podia fazer um tipo de amizade com eles, com exceção de 2 ou 3 que realmente eu consegui ter um diálogo civilizado, porque o resto só soube me xingar, e com certeza vão me xingar neste vídeo aqui também, mas também é problema deles, Cada um tem a sua opinião, deixa eles se expressarem da forma como eles quiserem. Então este é a primeira consideração. A segunda consideração que eu quero falar é para uma irmã. Coitada, ela pensou que eu estava inseguro com relação à minha crença cristã. Pastor, o senhor parece muito inseguro, o senhor tira vídeo, o senhor não sei o que, o senhor está se envolvendo com esses ateus no canal. Não, irmã, fica tranquilo, minha casa está sobre a rocha, eu sei em quem acredito, eu sei no que acredito e não estou de forma alguma me acovardando diante de situação nenhuma. Eu quero fazer esse vídeo aqui com respeito aos ateus, embora eu não espere respeito da maioria deles. Espero pelo menos respeito daqueles com quem eu conversei há uns dias atrás aí, que é o motivo desse vídeo. E o terceiro e último motivo é justamente isso que eu estou falando para vocês. Eu estou produzindo esse vídeo novamente para apresentar minhas razões. Me pediram uns 2 ou 3 amigos ateus, vamos chamá-los assim, Não sei se eles realmente me consideram como amigo. Para mim, como eu falei, eu não sou inimigo de vocês, estou apenas expondo ideias. É normal que um cristão venha defender a sua crença, como é normal um ateu defender a sua crença. Então eles me pediram, pastor, faça um vídeo expondo suas ideias a respeito do ateísmo. E aqui estou eu. O tema vocês já viram, ser ateu, não ser ateu, aliás, é uma questão de lógica. Para mim é uma questão de lógica não ser ateu, não vejo lógica no ateísmo, e falo isso mais uma vez falando para vocês com respeito. Então vou expor aqui o porquê eu não vejo lógica com relação ao ateísmo. Existem três fundamentos que poderiam ser abordados aqui com relação ao ateísmo. O primeiro fundamento é o histórico, a primeira base histórica. Eu não vou debater a base histórica, porque vocês virão com um monte de livros também, como eu já vi em outros canais ateus, vocês acreditam no hinduísmo, muitos têm base no hinduísmo para derrubar a pessoa de Jesus Cristo, falando que Jesus não existiu, foi um mito criado lá atrás, baseado no hinduísmo, baseado nisso aqui, Isso aí eu não acredito de forma alguma. Como vocês não acreditam de forma alguma, jamais acreditariam também se eu desse para vocês dados arqueológicos aqui, se eu expusesse aqui dados arqueológicos, científicos a respeito, porque existem esses dados, existem a parte arqueológica de estudo do cristianismo. Até o próprio Leandro Carnal, que vocês devem conhecer muito bem, um ateu de qualidade que eu considero muito, eu considero ele um dos melhores ateus hoje, Não aceito o ateísmo, realmente, eu não concordo com o ateísmo dele, mas eu respeito, eu vejo ele de uma pessoa de grande respeito, porque ele tem respeito pelas religiões. No comentário até que ele fez num dos vídeos, ele falou, eu não estou aqui para combater religiões, eu estou aqui para discutir ideias, para discutir conhecimento. Achei maravilhoso isso, e é o que eu quero fazer aqui também. Então, não vou partir neste vídeo para bases históricas, porque vai ser vão. Também não vou partir para outra base ou outro fundamento religioso, porque vocês não acreditam em religião nenhuma, vocês não acreditam em divindade nenhuma. Então não adianta eu ficar, vamos dizer, abrindo a Bíblia Sagrada. Hoje eu não quero
ficar expondo a Bíblia Sagrada, embora eu devesse expor a Bíblia Sagrada, talvez eu cite um ou outro versículo porque eu sou cristão, mas não é por essa base também. Mas eu vou pela base da lógica, pela base racional, do porquê eu acho, né, conforme o tema desse vídeo aqui, ilógico, sem lógica nenhuma, o ateísmo. Bom, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é que os ateus, eles têm um argumento de que tudo tem que ser comprovado cientificamente. Eles têm a ciência como base de comprovação de tudo aquilo que deve ser provado. Então, até o próprio Deus, quando nós falamos em Deus, eles exigem uma base científica, eles exigem uma comprovação científica daquilo que nós estamos falando. E também eles não aceitam, lógico, né, nenhuma experiência de nível pessoal, em termos de espiritualidade, em termos de sobrenatural, de experiência mística, eles não aceitam isso. Eles não aceitam, então também não vou abranger esse tipo de coisa aqui, porque seria inútil. Quando eu falo inútil também, eu também não tenho a ingenuidade de pensar que esse vídeo aqui vai convencer você, ateu. Eu sei que você, a maioria, ou talvez todos, sei lá, estejam firmados sobre suas crenças, mas eu fui convidado a comprovar, a expor aqui o meu raciocínio a respeito do ateísmo. Eu vou expor então do lado lógico das coisas. Como eu falei para vocês, vocês exigem provas científicas de tudo para que vocês possam crer. Esse é o critério que vocês usam a ciência para que tudo seja comprovado. É justo isso, até uma certa parte é justo. A ciência não deve ser descartada. Nós cristãos não descartamos a ciência. Eu creio até que a fé tem que andar lado a lado com a ciência, mas no momento em que a ciência ela comprometer a fé, nós temos que abandonar a ciência e ficar com a fé, porque a ciência ela é limitada. Nós cremos na ciência porque a ciência ela veio da parte de Deus. Embora vocês não creem nisso, é claro, mas eu creio com convicção que a ciência, como toda a inteligência do homem, veio da parte de Deus. Só uma coisa vocês esquecem com relação a essa questão, esse critério que vocês têm de comprovar as coisas cientificamente. Que Deus está acima da ciência. Deus está acima da ciência. Ah, mas eu não creio em Deus, pastor. Tudo bem. Eu estou aqui expondo a minha visão com relação a não ser lógico esse caminho do ateísmo. A Deus, e eu vou falar o porquê. Deus, pela lógica, estou discutindo aqui pela lógica, Deus está acima da ciência. Tanto é que a ciência não compreende Deus. A própria ciência é limitada, vocês sabem muito bem disso. A ciência não sabe tudo. A ciência nada mais é do que ela descobrir aquilo que já existe. Ela achar explicação para aquilo que já existe. E aquilo que já existe vem tudo das mãos do Senhor Deus. Todas as coisas existem por meio de Deus, por meio de Jesus, por meio do Criador. A ciência ela não cria nada, ela apenas ela acha descobertas. A ciência não cria, ela apenas passa a entender aquilo que antes não era compreensível aos cientistas. Então Deus está acima da ciência. E eu vou mostrar pela lógica disso. Mas vocês querem uma prova de que Deus existe? Ou que no laboratório ele seja provada a matéria de Deus? Ou que ele venha materializar-se na vida de vocês ou na nossa vida? Ou que nós venhamos, né, como um senhor aí que vive me atacando num vídeo aí, ó, pode me atacar à vontade. Isso aí não vai me afetar, não vai mudar minha essência, não vai mudar em nada, né? Prova que Deus existe, faça milagre, faça isso, quando nem ele é capaz de fazer nada. Nem ele é capaz de fazer nada. Está na obscuridade completa. Então, eu não tenho obrigação de fazer milagre, quem faz milagre é Deus. Agora, se ele quiser me usar para fazer milagre, ele vai usar para fazer milagre. E o maior, ele queria que eu ressuscitasse mortos. Eu falei para um ateu que eu estava conversando, isso é ridículo, isso é patético. Isso é patético, ressuscitar mortos. Se há um morto para ser ressuscitado, é ele mesmo. Precisa sair da sepultura, da incredulidade, do ceticismo, da dúvida. Está morto em delitos, está morto em pecado, porque a incredulidade é um pecado. A incredulidade é um pecado, querendo aceitar isso ou não, é uma afronta ao Criador. É uma afronta, é uma falta de respeito àquele que nos criou. Ah, mas os ateus não acreditam nisso, então não devem respeito a nada. Pelo menos devem respeito ao ser humano aqui na Terra. Devem respeito entre eles mesmos. Devem respeito com relação àqueles que pensam de forma diferente. Isso é inegável, isso é indiscutível. Quem quer que for discutir uma coisa dessa e contrariar isso que eu estou dizendo aqui, é insensato, completamente insensato. Inquestionavelmente insensato. Então, Deus está acima
da ciência. Mas vamos lá, tudo bem, vocês não acreditam em Deus. Mas o critério que vocês usam é que tudo deve ser provado e comprovado cientificamente. Esse é o critério. Ou seja, o que vocês estão querendo dizer é que tudo tem uma causa e nós temos que provar essa causa. No nosso caso aqui, a causa é Deus. Deus é a causa primária. Deus é a causa primária de todas as coisas, de tudo que existe. De tudo que existe. Agora vamos a uma lógica aqui, como eu falei. Não ser ateu é questão de lógica. Vocês só vão acreditar em Deus se nós provarmos que Ele existe. Ou seja, se nós mostrarmos a causa, né, de todos os efeitos existentes aqui, que nós temos como causa Deus. Deus é a causa primária. Mas se esse é o critério de vocês, eu coloquei alguma coisa aqui escrita para que eu lembrasse na hora de falar para vocês. É uma coisa que contraria esse critério de vocês, de procurar uma causa com relação, para poder procurar uma causa, achar uma causa, para poderem somente então acreditarem em alguma outra coisa, ou acreditarem nos efeitos daquela causa, porque Deus é a causa primária, como eu falei para vocês, causa primária e suprema, soberana de todas as coisas. Eu coloquei aqui, por exemplo, aquela doença, o mal de Alzheimer, descoberta por aquele patologista, Louis Alzheimer, patologista alemão. Ele descobriu o Alzheimer, mas ele não descobriu a causa. E até hoje a ciência não sabe a causa do Alzheimer. Ele só descobriu os efeitos do Alzheimer. E ele deu o nome daquela doença de Alzheimer, colocando o nome dele como comumente acontece no meio científico. Então, o Alzheimer ele vai comprometendo, né, todas as células cerebrais e acaba comprometendo o sistema de memória do cérebro humano. Aquilo foi chamado Alzheimer pelo próprio nome do cientista alemão, do patologista alemão. Mas o próprio patologista alemão que descobriu essa doença chamada Alzheimer, que ele colocou o próprio nome dele, ele não sabe a causa. A ciência até hoje não sabe a causa do Alzheimer. Ou seja, é a mesma questão de Deus. Me mostre a causa, porque nós só temos os efeitos aqui, vamos dizer. Só que o problema é que vocês nem nos efeitos vocês acreditam. Mas vamos lá, se for para provar, se eu quiser prova científica do que causou Alzheimer, nenhum cientista vai conseguir me provar isso. Então eu vou deixar de acreditar na doença porque ninguém conseguiu provar a causa, a existência primária, de onde começou, de onde surgiu o Alzheimer? É isso que é o critério que vocês estão usando. Então se algum de vocês aí adquirirem Alzheimer e o médico falar para vocês, olha, você tem problema, o mal de Alzheimer, vocês devem falar para o médico, isso não existe porque vocês não sabem a causa. Então, se não tem causa, não existe, tampouco existe a enfermidade. A esclerose múltipla, aquela que degenera os músculos, deixando a pessoa totalmente sem força. A miastenia cerebral, que deixa a pessoa, afrouxa totalmente os neurônios cerebrais ali, deixando a pessoa em estado quase que vegetativo. Também a ciência não sabe a causa dessa doença. Não sabe a causa. Agora, porque não sabe a causa, a doença não existe. O que eu estou querendo dizer para vocês? Eu estou querendo dizer para vocês que a causa é Deus, mas o ser humano não compreende Deus. Ainda que Deus se mostrasse na terra, o ser humano ainda, como muitos ateus até falaram aí, eu não vou obedecer, ainda que Deus se manifestasse, eu não obedeceria. Isso é rebelião aberta. Deus ele é incompreensível para o nível humano, o nível de raciocínio humano. Por isso que a nossa relação com Deus é baseada na fé, na confiança no Senhor e em Jesus Cristo, que é inegavelmente o Filho de Deus. Agora, Deus deu prova da existência dele pelos efeitos da humanidade, pelos efeitos no planeta Terra. Tudo que existe aqui no planeta Terra é efeito da causa soberana e primária, que é o próprio Deus. Caso contrário, eu não devo acreditar também no Alzheimer, no mal de Alzheimer, porque eu não conheço a causa. Não devo acreditar na esclerose múltipla, eu não conheço a causa. Nenhum cientista hoje sabe como que se forma um ser humano no útero de uma mãe. Eu estou querendo dizer que eles não sabem como que se forma, como que se dá o formato humano, como que a inteligência formada é dada para aquela criança, ele nunca vai saber. Não vai saber, pelo menos nessa existência, não vai saber até que Deus, ou se Deus lhe informar, porque eles não sabem a causa. Agora, porque não sabem a causa de como é formada uma criança, não devo acreditar em ser humano nenhum. Talentos. Mas a gente aprende as coisas na faculdade. Qualquer pessoa pode aprender uma profissão na faculdade. Mas e os talentos inatos? E os talentos dados em que não se aprendeu em faculdade nenhuma? Os artistas, por exemplo,
os pintores, desenhistas, ninguém ensinou eles a fazer aquilo ali. Ninguém ensinou. De onde que veio? O acaso? A obra do acaso? Pergunta para qualquer cientista, eu desafio qualquer cientista, eu desafio qualquer ateu, eu desafio qualquer pessoa a me falar a causa. De onde veio essas aptidões para as pessoas saberem desenhar? Umas vêm sabendo desenhar, outras vêm sabendo pintar. Grandes mestres, os superdotados, por exemplo, capacidades enormes que eles têm, uma inteligência muito grande, acima da média da nossa inteligência, pessoas que vêm com uma mente superdotada. De onde vem isso? Qual é a causa disso? Nós não sabemos, ninguém sabe a causa disso. Agora, porque nós não sabemos a causa, nós não conseguimos identificar a causa, embora esteja bem patente aos nossos olhos, bem público e notório, como falo, os efeitos daquela causa, eu não vou acreditar que exista superdotados, eu não vou acreditar em artista nenhuma. Essa é a lógica. Então Deus, ele se manifestou por toda a natureza, como diz a palavra de Deus, na referência que eu coloquei aí no banner, né, da chamada desse vídeo aqui. Então Deus se manifestou em toda a natureza, são os efeitos de toda a natureza. As pirâmides do Egito, até hoje ninguém sabe como que aquilo ali foi colocado, foi formado. Os totens, né, do Chile, ali da ilha de Páscoa, ninguém sabe como que eles arrastaram gigantescas pedras ali, criando aqueles totens ali, não sabem a causa. Os astecas, os maias antigos, os próprios egípcios antigos, que tinham uma inteligência sobrenatural, nos ajudaram no conhecimento de agricultura. Como lá atrás eles puderam cooperar com uma inteligência tão grande, tão mais aprimorada do que nós, nos trouxeram esses conhecimentos? Estudaram em que faculdade? Eles não estudaram em faculdade nenhuma. E como se explica isso? Não se explica. Porque a causa não se encontra aqui na Terra, a causa se encontra em Deus. Mas vocês não acreditam em Deus? Eu só estou querendo mostrar para vocês, com todo respeito, né? Embora eu acredite que não haverá respeito, né, nos comentários, mas tudo bem, né? Que o critério de análise de vocês, critério científico, essa exigência de prova da existência de Deus, não comprova nada dos argumentos de vocês, ou seja, é um critério furado. É um critério que não pode ser usado, porque se vocês usam esse critério para Deus, vocês têm que usar esse critério para tudo. Tudo tem que ser comprovado cientificamente. Tudo tem que ser comprovado. E quantas coisas na vida prática aqui na Terra nós não conhecemos a causa, não pode ser comprovado cientificamente, não pode ser comprovado dentro de um laboratório científico, não pode ser comprovado porque nós nem entendemos como funciona aquilo, no entanto nós aceitamos. Mesma coisa a Deus. Mesma coisa a Deus. Se Deus me permitiu, eu vou fazer um outro vídeo, então, do porquê realmente os ateus são ateus. Eu vou fazer e vocês vão compreender melhor. Eu não vou adiantar mais esse vídeo aqui, acho que o que eu tinha para falar, eu já falei que o critério de vocês não é um critério seguro. Eu quero que vocês compreendam isso, analisem o que eu estou falando, não é um critério seguro. Passem, dê uma chance para vocês mesmos, abra o coração para vocês mesmos. Se vocês não querem se tornar cristãos, tudo bem, não se tornem cristãos, mas passem a analisar as obras de Deus, a criação dele aqui, as obras de Deus aqui na criação, na terra. Passem a analisar, vocês não vão achar causa aqui na terra, vocês não vão achar causa dessas obras aqui na terra, senão o próprio Deus. Amém? Fiquem com Deus, que Jesus abençoe a todos vocês ateus, que Deus abençoe a vida de todos os cristãos que me acompanham por esse canal. Se Deus permitir, eu vou fazer ainda um último vídeo a respeito do ateísmo, e porque eu creio que é vão. Eu não estou acreditando realmente que isso vai ajudar, mas eu creio que em termos de lógica, para ajudar até outros cristãos a raciocinar nesse ponto, eu creio que vai ajudar. Creio que vai ajudar bastante. Amém? Fiquem com Deus e que Jesus abençoe a vida de cada um.